descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, perguntou-lhes: querem ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama ou o teu leito e anda. E logo aquele homem se viu curado, tomou sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Aleluia. Meus irmãos, o apóstolo João escreveu essa carta, esse evangelho de João foi o último a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, depois foi o evangelho de Mateus, depois foi Lucas, que era historiador. Ele escreveu não só o evangelho de Lucas, como ele escreveu o Atos dos Apóstolos. O evangelho de João foi o último, segundo alguns estudiosos. Ele escreveu esse evangelho já na sua velhice, na cidade de Éfeso, já no final do primeiro século. E por que ele escreveu esse evangelho de João? O principal objetivo era mostrar para as pessoas, para os judeus, a deidade de Cristo, mostrar que realmente Jesus era Deus. E por isso João, ele relata apenas 7 milagres no seu livro. São 7 milagres no evangelho de João que não aparecem nos outros evangelhos. Entre eles, quando Jesus transformado em vinho, a cura de um cego, Jesus, a ressurreição de Lázaro, entre outros milagres. E esse milagre é um milagre também específico, que João ele escreve exatamente para mostrar que Jesus realmente é o que ele dizia que era. Ele é Deus. E a Bíblia diz que em uma daquelas festas, havia 7 festas que os judeus comemoravam na época. E provavelmente, em uma dessas festas, Jesus sobe a Jerusalém. E uma coisa também que é bom a gente notar, que toda vez que a Bíblia diz que subia para Jerusalém, é porque Jerusalém, ela fica 800 metros acima do mar. Por isso que toda vez que se descia de Jerusalém, se diz que desceu de Jerusalém. Quando ia para Jerusalém, ele subiu para Jerusalém, 800 metros acima do nível do mar. 3 festas judaicas era de suma importância todos os judeus participarem. Uma delas era a festa da Páscoa. Provavelmente foi nessa festa que Jesus subiu a Jerusalém. E Jesus então vai ao templo. E Jesus chega num lugar próximo da porta das ovelhas, onde ficava um tanque, Betesda, que em hebraico quer dizer lugar da misericórdia, ou casa da misericórdia, o qual tinha 5 alpedres. Em outra tradução é 5 pavilhões, ou eram lugares que ficavam colunas e pequenos abrigos, que ficavam ali vários enfermos, esperando, segundo a crença local, porque os estudiosos dizem isso também. Eles dizem que talvez esse pequeno versículo, que descia um anjo e movia as águas, não foi escrito por João, mas foi uma questão de interpretação, colocaram, mas que havia de fato uma crença de que de tempo em tempo, agora não se sabe que tempo é esse, se descia o anjo e tocava nas águas lá do tanque. E
qualquer enfermo que entrava nesse tanque era completamente curado. No entanto, lá havia muitos enfermos. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, ele encontra muitos enfermos, muitos coxos, muitos aleijados. Mas Jesus vai diretamente a um homem que não está lá há 8 dias, há 18 anos, nem há 28 anos, que já é uma vida. Esse homem está lá há 38 anos. Esse homem está lá em busca de um milagre. Durante todos esses anos, eu não tenho dúvida que talvez ele já tinha perdido totalmente a esperança. Porque esperar 38 anos é uma vida. Mas aquele homem estava lá. Ele não tinha mais outra perspectiva de vida, não tinha mais nada o que fazer, a não ser ficar ali, como que já tivesse vegetando. Pois lá próximo daquele tanque ficavam muitas pessoas com doenças incuráveis, pessoas que não tinham mais perspectiva de cura aos olhos da medicina. Mas aquele homem está ali. E Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus vê aquele homem. Aleluia. Não é o homem que vê Jesus, é Jesus que vê aquele homem. E aí nós observamos que Deus, quando Ele quer agir na vida de alguém, Ele vai e Ele age. Independentemente do querer humano ou não, Ele é soberano. Jesus olha e a Bíblia diz, e sabendo Jesus que Ele estava ali há muito tempo, Jesus poderia ter ido a outros enfermos, pois havia uma multidão de enfermos. E Jesus foi até aquele homem. E Jesus faz uma pergunta muito importante àquele homem, que requer uma resposta direta. Jesus olha para aquele homem que está ali doente, enfermo, há muitos anos queria ser curado. Jesus pergunta para ele, tu queres ser curado? E às vezes a gente pode questionar assim no nosso pensamento, mas Jesus não sabia que ele queria ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta para aquele homem? Primeiro que Jesus, ele quer ver a expressão da nossa fé. Ele quer ver a gente confessar o que nós queremos, expressar a nossa fé através de atitudes. Mas Jesus queria fazer algo maior na vida daquele homem, que não era só curar o seu corpo. Aquele homem tinha feridas na sua alma e traumas que ele carregava há muito tempo. Mas quais eram esses traumas? Quais era essa doença da alma? Aquele homem trazia frustração na sua alma. Aquele homem trazia decepção na sua alma. Aquele homem trazia angústia na sua alma, do desprezo, do esquecimento. Eu acho que nada dói mais na vida do ser humano do que ele ser desprezado, ser esquecido, principalmente por aqueles por quem ama. Aquele homem não chegou ali por acaso. Algo aconteceu na vida daquele homem que ele ficou enfermo. Tanto que Jesus, depois que eu encontro com ele, depois da cura, ele diz, olha que você já está curado. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquele homem foi acometido por uma enfermidade. Não se sabe o que ele fez. Mas ele foi levado para aquele lugar na esperança de ser curado. E talvez nos primeiros meses, ou no primeiro ano, alguém se prontificou a estar levando, a estar cuidando, a estar dando assistência. Mas ao passar dos anos, se percebe que aquele homem foi abandonado ali. Abandonado pelos parentes. Se ele tinha família, foi abandonado pela família, que o texto não mostra se ele já tinha família. Se ele tinha amigos, agora ele não tinha mais, tinha sido abandonado. E aquela esperança de ser curado, aquela fé, aquela crença que existia naquele
se passando os anos e vai se perdendo. E o homem está agora vivendo uma realidade que ele achava que ele nunca ia viver. Ali já estava sendo a casa dele, o lar dele, a vida dele era aquela ali. Afinal de contas, ele estava lá há 38 anos. E aí Jesus pergunta: você quer ser curado? Qual seria a reação imediata dele, de qualquer pessoa enferma? Eu quero. Mas aquele homem, ele faz um questionamento e diz assim: Senhor, eu estou aqui há muito tempo. Ou seja, não tem jeito para mim. Não há esperança. O que é que eu posso fazer? Eu estou aqui há muito tempo e eu não tenho ninguém por mim. Olha que situação triste, irmãos. O homem disse que ele não tinha mais ninguém por ele. Ninguém que se importasse, ninguém que se comovesse com a situação que ele estava vivendo. Então ele trazia esse trauma, essa angústia dentro da sua alma, do abandono. Eu não tenho mais ninguém por mim. Todas as vezes que a água é movida, quando eu me prontifico a ir, ele tinha que ir se arrastando, porque ele não andava. Alguém vai e desce nas águas primeiro do que ele. E eu estou aqui. Os anos foram se passando e eu estou aqui nessa situação. E aí já havia se passado 38 anos. Mas a pergunta de Jesus é esta: queres ser curado? Eu não sei qual é a cura que você está precisando, que as pessoas que estão me assistindo estão precisando. Se é a cura do corpo, ou se é a cura também da alma, da frustração, de uma traição, do abandono, da deslealdade, ou qualquer outra coisa que seja. Mas eu quero dizer que está aqui aquele que cura. Jesus ainda cura no dia de hoje. Aleluia. Jesus então olha para aquele homem e diz assim: levanta, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, quando ouviu essa palavra, ele se viu curado e se levantou. Aleluia. E é interessante que aquele homem nem sabia quem era Jesus, ele nem perguntou: quem és tu? Como é o teu nome? Não, ele simplesmente falou da sua frustração da sua alma, da sua decepção. Eu fui abandonado, eu estou aqui há muitos anos e nada acontece comigo. Eu não sei mais o que fazer, eu não consigo chegar ao tanque. Mas ele não perguntou nada para Jesus. Ele só declarou aquilo que ele sentia, a angústia da sua alma. Nem sequer ele sabia quem era Jesus. Não foi ele que foi até Jesus, Jesus que foi até ele. E eu louvo a Deus porque muitos de nós não fomos ou não viemos até Jesus. Jesus que foi até nós e nos alcançou, Ele nos chamou, nos encontrou. Quando nós não queríamos saber de Jesus, quando nós não queríamos saber de Deus, nem de igreja, o Senhor foi e nos encontrou. Aleluia. E quando Jesus encontra alguém, Ele muda a vida desse alguém. Aleluia. Jesus foi que viu aquele homem e foi ao encontro dele. E a palavra de Jesus demonstra, por isso que João escreve 7 milagres. Desses 7 milagres, ele vai mostrar Jesus andando sobre as águas, Jesus ressuscitando Lázaro, Jesus transformando água em vinho. Eu acho que os milagres mais notórios, que mais identifica Jesus com Deus, são os milagres registrados por João. E ele vai aqui mostrar que Jesus curou o homem que não tinha mais perspectiva de vida, que para ele aparentemente não tinha mais jeito, ele já estava acostumado com aquela situação,
mas ele estava ali já acostumado, se adaptou com aquela vida de sofrimento, de angústia, estava ali. Jesus chega e muda a vida daquele homem. Aleluia. E aquele homem ouve esta palavra de Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem pega essa palavra, porque a palavra de Jesus tem poder. A palavra de Jesus passa pela pele, passa pelos ossos, passa pelos nervos, pelos tendões, pelas juntas, pelas medulas. A palavra de Jesus fortalece. E a Bíblia diz que aquele homem se viu curado, levantou e saiu andando. E era sábado. Logo aparecem os fariseus, os sacerdotes, e vai querer condenar aquele homem porque ele estava carregando o seu leito no sábado. Mas você não sabe que hoje é sábado, você está fazendo trabalho que não é para fazer, está violando o sábado. Aqueles homens não estavam nem aí, porque a religião é isso. A religião, ela é o ópio do povo, ela escraviza, ela coloca medo, não está nem aí com a felicidade, com a transformação, com a vida que Jesus dá. A religião destrói. Muitas religiões estão aí no mundo destruindo, acabando com vida, separando as famílias. E Jesus não é isso. Jesus é vida, Jesus é salvação. Aqueles homens estavam preocupados com rituais, com dogmas, não estavam nem com a cura daquele homem. Mas o homem disse assim: olha, o homem que me curou disse para mim me levantar e carregar o meu leito. Aleluia. O homem 38, o homem que não andava, quer saber se é sábado, quer saber de dogma, quer saber de alguma outra coisa, de rituais. Aquele homem quer saber de sair andando, saltitando, glorificando a Deus com alegria. Ele disse: foi o homem que me curou, que mandou. Ele nem sabia quem era Jesus. Ele vai saber depois que Jesus vai encontrar ele depois, ele curado, ele feliz da vida. Jesus devolve a dignidade, Jesus devolve a vida, Jesus devolve a alegria e muda a vida daquele homem. E aí eu tenho duas coisas para falar para você que está me ouvindo nessa noite. Talvez o tanque de Betesda, que se tornou algo natural para aquele homem viver ali, representa muitas prisões também em nossas vidas, apesar de ser o lugar da misericórdia. Mas o homem estava preso a uma esperança falsa, e aquele homem estava preso àquele sistema, àquela enfermidade, naquele lugar. E há muitos anos, como tem gente que está preso a angústias, a traumas, a decepções, a tristeza, e isso tem sido a sua moradia constante na sua mente, no seu coração, porque não consegue se libertar desse trauma, dessa angústia, dessa traição, não consegue se perdoar sequer, se cometeu algo, não consegue se perdoar e vem adoecendo, vem se desfazendo, se morrendo por dentro, porque não consegue se libertar. Mas Jesus está perguntando hoje: você quer ser curado? Não importa o tempo, não importa os anos que se passaram, porque talvez as pessoas estão em alguma situação e dizem assim: mas eu estou nessa situação, há anos que eu estou nessa situação, há anos que eu oro por esse meu filho, por essa minha filha, por esse marido, por essa mulher, eu oro para se libertar dos vícios, das drogas, eu oro por uma cura, eu oro por uma saída, eu oro por uma transformação. E se não orou, ore, porque Deus, Ele resolve as coisas. Mas eu quero dizer que Jesus, para Ele não existe tempo, para Jesus não existe época, para Jesus não existe situação difícil, não existe situação impossível. Tudo Ele pode fazer. E eu não tenho dúvida, quando eu orava aqui: Senhor, eu não tenho dúvida que quem levantou esta campanha de restituição foi o Senhor, foi o Espírito Santo, porque o Senhor está quebrando correntes, o Senhor está quebrando, Senhor, cordas infernais, o Senhor está curando alma, o Senhor está curando emoções, o Senhor está curando feridas, de quando feridas da alma. Jesus está restituindo a alegria de pessoas que estão presas à tristeza, à angústia, a sofrimento, há anos. Jesus restitui a paz, Jesus restitui a alegria, Jesus restitui a alegria de viver novamente. Tudo Jesus faz. E tenha certeza que Jesus, Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você. A pergunta de Jesus é:
você quer ser curado? Porque a pessoa tem que querer, a pessoa tem que tomar uma atitude de fé, a pessoa tem que acreditar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa pergunta ainda ecoa em nossos ouvidos, como se Jesus estivesse perguntando para mim e para você, que eu não sei qual é a área que você quer o milagre, qual é a transformação, qual é a cura, o que é que você quer que Jesus faça. A pergunta é: você quer ser curado hoje? Aleluia. Porque hoje ainda Ele faz, Ele é o mesmo, não existe impossível para Ele quando a gente acredita, quando a gente crê. E esse registro de João, dessa cura no tanque de Betesda, ela é o reflexo hoje de pessoas que estão, talvez não com 38, mas com 8, 18, 28 anos, sofrendo preso ao vício, ao sistema, ou preso a uma pessoa e não consegue se libertar, e essa pessoa só traz angústia, sofrimento e atraso para a sua vida. E que a pessoa tem que tomar uma atitude de fé e clamar com Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero que essa ligação seja quebrada, esse sistema, essas correntes infernais, essa corrente sentimental, seja o que for, seja quebrado, e eu venha ser livre hoje, em nome de Jesus. Você quer ser curado, amém? Então vamos orar, fique de pé e vamos orar nessa noite, porque Deus ainda opera milagres, aleluia. E Ele opera nesse lugar, nessa noite. Ele opera a tua cura, Ele opera a tua libertação. Nós vamos adorar a Deus e vamos fazer a oração desse momento. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós estamos aqui em nome de Jesus para pedir que o Senhor venha alcançar nesse momento cada pessoa nessa noite, venha quebrar julgos e correntes, Pai. Senhor, tudo aquilo que tem levado dor, angústia, sofrimento para essa pessoa, seja agora arrancado em nome de Jesus, e que a cura aconteça agora, a cura do corpo, a cura da alma, a cura das emoções, que o Senhor alcance a família, que o Senhor alcance a vida financeira, que o Senhor
não estou só, posso até descansar.